Olá pessoal, tudo bem? Vou começar agora o meu segundo vídeo aqui no canal, que estamos iniciando ainda, né? Precisamos de alguns ajustes, mas a gente vai melhorando com o tempo e tornando o canal aqui cada vez melhor, né? Bom, hoje eu vou analisar minha partida contra o Christian Feig, um argentino de 275, partida que eu joguei em Florianópolis também, né? E que foi bastante dura, né? E tem alguns pontos interessantes, né? Então, é, eu joguei D4, ele jogou G6, né? Ele jogou G6, aí C4, bispo G7, né? Aí cavalo, C3, tudo normal, C5, né? Então, é, por exemplo, aqui nesse caso houve uma certa mistura, né? No sentido que ele parecia que ele ia jogar uma Índia do Rei, mas quando ele jogou C5, acabou transformando por uma Benoni, né? O que tá bem normal também, né? Então eu joguei D5, D6, né? Até aqui tranquilo. Aqui, se eu não me engano, tinha uma variante que o pessoal de Paranavaí jogava, que era, por exemplo, cavalo F3 e bispo por, assim, peão por e dama 5 e, por exemplo, bispo D2 F5, né? E era uma linha bem confusa, né? Bem interessante. Se eu não me engano, o preto até tinha um sacrifício com H4, H5 e, por exemplo, se o cavalo viesse para F6 e capturasse H5, eu jogava um torre por H5, assim. Eram umas coisas meio malucas, assim, mas que eu estudei em algum momento, né? Mas aqui ele jogou cavalo F6. Bom, a linha que eu me referia, para ficar mais claro, era algo mais ou menos nesse estilo, né? Cavalo F3, bispo por, né? Peão por, dama 5, bispo D2 e F5, né? Aí, por exemplo, H, E4 aqui era importante. Aí peão por e cavalo, né? Cavalo F6, H4. E, por exemplo, o cavalo de BD7, cavalo A6, acho que parece melhor. H5, né? Cavalo por, torre por. E é uma linha, assim, muito confusa, assim. É algo que eu preciso estudar mais a fundo, mas, ou seja, é uma posição interessante, né? Que, se eu não me engano, eu vi pela primeira vez no livro Fuego em Tabuleiro, do Alexei Shirov, né? Que vai estar agora em Floripa, né? Então, bom, como eu estava dizendo, então aqui o Christian Feige acabou jogando, acabamos entrando nas linhas clássicas da Benoni, né? Como eu joguei Bispo D3 e E6, né? Então, H3, essa variante foi introduzida pelo Karpov no seu match com o Gata Kensky na década de 90, né? Então, a ideia desse H3 é que após peão por C por, né? Não tem um bispo G4 aqui cravando o cavalo, né? E aí o bispo em D3 estaria bem deslocado, né? O normal é que ele esteja em E2, mas aí em D3 também é uma opção, mas já é um lance que precisa desse lance H3, né? Isso aqui é bem teórico, eu já joguei várias vezes essa posição, né? É, Aqui também vale considerar que a captura E por D5 também é muito interessante, que vale um certo estudo aí, né? Uma recomendação. É algo que eu posso jogar em breve, talvez, né? Não sei. Vai depender quanto eu conseguir revisar, né? Mas E por D5 também é uma ideia interessante. E, por exemplo, torre 8, bispo E3 e bispo H6, eu posso até sacrificar esse peão, assim, porque as pretas estariam, ao ganhar o peão, teriam alguns probleminhas nessas casas, né? É uma ideia, né? Uma ideia. Que para ser
vista aí, né? Mas eu joguei H3 e ele jogou peão por e eu capturei de C, que é o mais comum, né? C por D5, né? E essa é uma posição também que eu vi pela uma das primeiras vezes que eu vi essa posição foi no match do Karpov, Pukense, é claro, né, num livrinho que eu tenho desse match que foi escrito pelo Milos, né, que analisa as partidas, bem interessante. Mas eu também vi muito essa posição no livro do Shirov mesmo, Fogo no Tabuleiro, que é um livro que eu super recomendo, assim, que até falando mais uma vez do evento de Florianópolis, algo que está me deixando bem motivado em jogar esse torneio e tudo, além das questões naturais, rating, jogar xadrez, que é sempre um ânimo, né? Também o fato de conhecer o Shirov, eu quero levar esse livro que eu tenho em casa, foi o tabuleiro, para que ele autografe tudo, né? Então é algo que eu pretendo fazer, né? Porque foi um dos primeiros livros que eu ganhei ainda quando eu era criança, dos meus pais, e que me ajudou bastante aqui a desenvolver no xadrez, né? Então que nessa posição, eu lembro muito bem que o Shirov falava que B5 era a única jogada possível aqui. Que se não jogasse B5, as pretas estariam estrategicamente perdidas. Claro que é talvez um pouco de exagero do Shirov, né? Mas é um lance que tem toda a coerência, né? Porque B5, por exemplo, se o branco captura de bispo, que é uma linha bem possível, né? Tem alguns truques assim, né? Cavalo por E4, cavalo por E4, e aqui, né? Se voltar cavalo C3, eu vou retomar o bispo lá, né? E o preto conseguiu um contra-jogo no centro, as brancas têm problemas para rocar, né? Então essa é uma ideia bem razoável, né? Então B5 aqui. E eu ganhei muitas partidas porque o pessoal não conhecia esse tema e jogava A6, por exemplo, e eu conseguia jogar A4 e estabilizava bem a posição. Colocava o cavalo em D2, em C4, né? O bispo vinha para F4, já batendo no peão de D6. Aí eu jogava roque, bispo voltava para H2, F4, E5 e o centro avançava, né? Ganhei inúmeras partidas assim, né? Então é bem temático isso, assim. Então esse A6 é um lance possível, mas de acordo com o Shirov era estrategicamente perdedor, né? B5 aqui é o lance mais fino, né? A linha, se eu não me engano, que é da teoria, assim, a mais importante é aqui cavalo FD2, que dama por B6, cavalo por D6, dama B6 e dama A6, desculpe, dama A6, opa, acabei voltando muito aqui. Então vamos lá, né? CD5, B5, bispo por, cavalo, cavalo, dama, cavalo D2, dama B5, aqui dama A6. Dama A6 e cavalo C4. E essa é uma posição que, honestamente, eu já joguei algumas vezes de brancas e não consegui muita vantagem, não. Acho que eu joguei um match uma vez, amistoso, com o Jefferson Barbosa, meu amigo aí, Jefferson Barbosa, que agora está em Florianópolis, né? Jogou por São José durante muito tempo. E que eu joguei um match com ele e uma das partidas que empatou foi nessa posição. E também eu já joguei várias vezes essa posição na internet, com outras pessoas, assim, nunca consegui muita vantagem para as brancas, né? As brancas têm um peão a mais, porém a posição está aberta e as pretas têm o par de bispo, né? As brancas em realidade estão um pouco descoordenadas. E enfim, por isso eu não sei, é uma posição para revisar, mas eu acredito que o preto tem bom jogo aqui. Bom, ainda falando desse B5, né? Outra opção seria capturar de cavalo, né? Mas também
sempre o mesmo truque, né? Cavalo por E4, bispo e agora acho que torre 8, querendo jogar uns F5, né? Aproveitando a cravada, né? Então, essas são as ideias típicas do B5. Bem interessante nessa variante, né? Mas aqui o Christian jogou uma outra ideia bem possível, que é torre 8, né? Que também de certa forma já ameaça aí uns cavalo por E4 e F5, né? Então a ameaça é cavalo por E4, F5, né? Então aqui o branco roca, né? Que é normal, né? Que é normal. E aqui é uma posição interessante que até tem um jogador paranaense aí, amigo também, o Arthur Monteiro, né? De Campo Mourão, que ele gosta muito da jogada C4 nessa posição, né? Ele já me jogou várias vezes em ping, em partidas amistosas. A gente nunca chegou a jogar num torneio essa posição, mas em ping, assim, a gente já brincando, já jogamos várias vezes, né? Eu sei que é possível capturar, e cavalo por, aqui, né? E, por exemplo, se eu não me engano, é bispo D3 mesmo. Parece que tem bom jogo. Ou bispo G5 aqui primeiro. Agora não lembro bem a teoria, mas bispo G5 parece que era a jogada, hein? A dama D3 pode ser. E bispo G5. Algo, se eu não me engano, tem uma partida que eu vi que era bispo G5, dama F8 e dama D3. Algo assim. Atacando. Se jogar aqui, acho que tem. Não, porque tem torre por G4, né? Mas tem que ver qual que é o problema deste lance. Ah, então dama C2, talvez. Que aí aqui tem este, né? Isso, torre B4, bispo por, né? E torre por B2, dama D3. Acho que até tem um cavalo A6 interessante aí. Uma posição bem confusa aqui, mas que o branco tá bem aqui, o branco. As brancas estão bem aqui, é um pouquinho confusa a posição, mas as brancas têm vantagem. Então, se eu não me engano, você pode jogar assim, mas também pode jogar bispo C2 tranquilo, né? Que é uma jogada também ok, né? Esse lance C4 ele é um lance que ajuda a expandir na ala da dama, mas também cria alguns problemas para as pretas, que enfraquece a casa D4, né? E isso pode ser bom para o branco em algum momento, né? Então, e por outro lado também é preciso falar que a casa C5 fica disponível para as pretas, né? Então é um lance que tem seus defeitos e virtudes, né? Bom, aqui o Christian jogou o cavalo de BD7, que é uma jogada que é natural, né? Natural, tem tudo a ver com o lance C4, mas também de certa forma foi uma inversão de lances, né? Foi um pouco ele inverteu um pouco a ordem, né? Então eu aqui acho que uma jogada possível para mim poderia ser, por exemplo, até dama C2 mesmo. Dama C2 eu acho que seria possível. Porque agora ele não pode jogar C4 porque o peão D4 está defendido pela dama, né? E dama C2 é uma jogada que eu quero fazer, né? E porque se cavalo E5 eu simplesmente troco e jogo F4, né? Então aqui eu fico meio esperando para ver o que ele faz, né? O que ele quer fazer aqui, né? Se ele não pode jogar C4, cavalo E5 também não parece tão forte, né? A6 eu jogo A4. Se ele jogar B5 agora eu posso capturar, porque não está caindo E4. Então acho que dama C2 é uma jogada bem razoável assim para mim. Me parece que era uma jogada boa assim. Bem
bem interessante. Dama C2, né? Mas aqui, honestamente, na partida, eu não sei se eu esqueci, mas o fato é que eu não estava num torneio muito inspirado e nem lembrei que esse C4 era uma ideia. Nem lembrei. Então eu joguei como se o cara não fosse fazer isso, né? Então, porque o certo aqui é C4 agora e isso tem muita teoria. Cavalo de BD7 é uma jogada aparentemente natural, porém é uma inversão de lances da teoria. Então eu tenho que tentar tirar algum proveito disso, né? Eu acho que Dama C2 é uma jogada possível, interessante. Também agora aqui penso em Torre 1, que também. Só que eu não queria definir essa torre ainda. Eu não sei se ela é melhor em F ou em E, por isso eu prefiro jogar Dama, né? Porque às vezes em algumas posições a torre de A em E1 fica melhor, né? Então eu preferia deixar a torre de F1 flexível, né? Por isso que eu prefiro Dama C2, por exemplo, né? Mas, enfim, de qualquer forma, eu tenho que jogar contra o plano dele, que é jogar o C4, né? Mas eu nem pensando nisso, joguei bispo F4, que é uma jogada natural, né? Mas aqui eu dei a chance dele voltar para a teoria da posição, né? Que aqui ele me jogou o C4, ele me jogou o C4, e agora eu não posso capturar, provavelmente, porque eu estou levando o duplinho aqui nas peças, né? Então esse tipo de variante que eu podia jogar anteriormente, agora eu já não posso mais. Né? Então, então já C4, bispo C2 parece a jogada forçada. Cavalo C5 e aqui estamos na teoria aí, né? Na posição que é comum, né? Torre 1, bastante normal para defender o peão D4. E agora estamos na teoria, né? Da partida. Aqui, geralmente, pelo que eu lembro, o Arthur Monteiro seguia a ideia dos pings, né? E jogava esta jogada aqui, que eu acredito que deve ser a melhor, que é B5, né? B5, porque, claro, se eu tiro o cavalo para comer o peão, ele pode capturar aqui, né? Então geralmente eu jogava um A3, e ele jogava um dama B6 e eu joguei um cavalo D4 e A6. Né? Essa é a posição que a gente jogou algumas vezes. Né? Ou aqui ele jogava bispo D7, agora não me recordo bem. Agora não me recordo bem o que ele jogava em cada momento, mas era algo nesse sentido aqui, né? Acho que no meio desse caminho eu jogava um dama D2 aqui também. Acho que eu não jogava cavalo D4 tão rápido, porque por exemplo, eu tô vendo se não tem um golpe assim, né? Parece meio incômodo isso. Posso ter alguns probleminhas nesse cavalo, né? E aqui vai cair B2, cai D6, né? Mas me parece que o preto tá bem aqui. Enfim, o fato é que acho que esse cavalo D4 eu não jogava não. Jogava dama D2 e aí ele jogava um A6 e eu acho que o certo aqui é jogar um torre 1, torre D1 ou bispo H2, né? Porque esse lance aqui é sempre um pouco perigoso porque tem alguns truques, né? Pode vir a ter algumas possibilidades assim, né? Então que esse era o tipo de posição que eu jogava com o Arthur, né? E que parece assim uma posição de luta, né? Bem possível de se jogar, né? Por exemplo, aqui, né? Bispo, né? Algo nesse estilo, né? Parece que é
natural, assim, que a posição aqui é tensa, né? E tem jogo para os dois. Né? Acho que isso parece normal. Né? Bom, o fato foi que nessa partida ele jogou A6 ao invés de B5 direto, que é estranho, né? Geralmente tem que jogar o B5 direto que fica que é a posição mais natural, né? Então, quando joga A6, geralmente nessas Benones, A4 é o lance mais óbvio do mundo. E aqui eu controlo o B5 e evito um pouco o contra-jogo dele na hora da dama, né? Então aqui eu me sentia bem, porque se ele não consegue jogar B5, esse peão de C4 pode ficar um pouco fraco. Lembrando que a casa D4 eu tenho também, né? Então acho que o resultado da abertura aqui acabou sendo bom para mim. Mesmo eu tendo uma leve falha na posição de não ter jogado dama C2 lá, porque ele inverteu um pouco a ordem. Né? Então acho que a posição da abertura em geral foi bom para o branco. A abertura aqui, depois de A4, o branco tem que estar bem aqui. Acho que o preto está muito sem espaço, porque não jogou o B5. Né? Bom, ele jogou torre B8, um lance muito estranho. Um lance muito estranho aqui que deixando essa torre à mercê do bispo aí, não sei, não me parece muito bom não, né? Bom, e também tem que ver, nesse tipo de posição sempre tem esse tipo de truque aqui também, né? Só que aqui não dá grande coisa, né? Porque querendo ou não, eu tô trocando aí um bispo bom por um cavalo, o domínio do centro. Tudo bem que eu tenho um peão passado, mas não sei, não acho que seja tão clara essa posição. Acho que não é o momento de jogar bispo por D6. Acho que nesse caso a ameaça é maior que a execução aqui, né? Mas eu achava que aqui a partida não ia durar muitos lances não. Eu achava que eu estava muito bem aqui. Bom, eu joguei E5. Talvez um lance um pouco precipitado, mas a ideia é que eu já queria tentar aproveitar as pressõezinhas na torre lá, né? Já achava que esta era uma jogada importante, porque se captura, antes que eu posso capturar, né? Eu ataco a torre, e aqui talvez eu tenha um dama D4. Não é muito fantástico, mas cavalo D7, né? Bispo por, cavalo por, né? E talvez caia esse peão de C4 aí, né? Mas eu não sei se eu quero ganhar esse peão, não. Acho que é melhor eu manter o bispo na posição, com o bispo H2, assim. Que eu vou ter aqui. Então, eu não sei, me parece que se captura, captura. Torre B8. Apesar que aqui se captura eu posso jogar esse, né? Que parece mais forte. Cavalo por E5. Porque agora eu estou ameaçando alguns descobertos na torre. E estou ameaçando o peão de C4. Né? Esse lance parece um pouquinho melhor. Parece mais perigoso, né? Atacando o C4 e o bispo ainda tem os descobertos, né? Se cavalo H5, o bispo H2, né? Esse 5 é uma ideia típica da posição mesmo. O branco quer jogar ele em algum momento. Não sei se agora era o momento certo que eu precisava. Só que eu queria. É que assim, agora também é importante falar isso. Porque se eu não faço nada concreto, as pretas querem jogar B5 rápido, né? Elas vão jogar B5 no próximo, B4 e vão se organizar de novo. Então acho que por isso que eu tomei essa medida drástica de jogar E5 rápido. Né? Por exemplo, um lance tranquilo, como cavalo D2, talvez ele jogasse B5, né? Enfim, eu
agora ele resolveu o probleminha de não conseguir jogar esse B5 rápido, né? Então acho que E5 é um lance que cria problemas para ele. Gostei do meu E5, acho que é um lance que está à prova aí, né? Que não deixa tão fácil dele jogar o B5 e já que alguns probleminhas naquela torre de B8. Bom, ele jogou cavalo H5, como eu falei D por E5, cavalo por E5 e tá caindo a casa, né? Então cavalo H5, interessante. E bispo H2, né? Agora eu já estou vendo algumas ideias com G4 aí, caindo uma peça, né? Tem que estar de olho, né? O peão de D6 está caindo, ou seja, a posição do preto é muito ruim aqui. Aqui a posição do preto não pode ser muito boa, não. Então, ele seguiu com bispo F8. Um lance triste, né, de se jogar, tira o bispo da diagonal, mas na prática ele tem que se defender, né? Ele está jogando passivo, deu a casa para o cavalo e defendeu o peão, né? Essas são as ideias do lance, né? Então, às vezes, ele reconhece que está pior e começa a jogar passivo para se defender, né? Então, aqui, bom, esse é um momento de pensar um pouco, né? Como jogar. E por D6 parece um lance natural. O problema é que ele está capturando em E5 e se eu capturo de cavalo, ele pode ter um bispo D6 aqui, né? Trazendo o bispo para o jogo, lutando contra o meu bispo de H2. Né? Então, eu joguei dama D4. Joguei um dama D4, né? Centralizando a dama e atacando o peão de C4, né? Num lance bem de conceito, bem conceitual, assim, dama D4, né? Não pode ser um erro, um crime jogar esse lance, né? Dama D4 é um lance bem natural mesmo, né? Eu tô olhando algumas ideias assim de E por D6, torre por, dama por, bispo. Por exemplo, E por, né? Com meio de bispo perde uma peça direto, porque aí tem torre por torre. Então tem que capturar aqui primeiro, né? E aqui de dama. E aqui, e tem dama F8, né? Não sei bem o que está acontecendo aqui. Talvez nada. Dama volta e dama E5, ele tem um bispo D7, talvez. G4 sempre tem cavalo G7. Não é nada assim muito claro, né? Não tô vendo assim. Claro que eu tô melhor, o branco ainda continua bem, mas ganho forçado acho que não tem. Né? Por exemplo, dama E5 eu pensava neste, né? Bispo D7, eu torre A8. Até um cavalo D7 aqui, né? Nossa, mas é muito estranho jogar isso. O bom é que no próximo vai já entrar o B5 daí, né? De fato não é. O branco deve ter um pouquinho de vantagem, mas não é nada assim muito sensacional, né? Bom, joguei dama D4, batendo no peão de C4. E a diferença é que agora eu estou ameaçando o E por D6. E se ele capturar, eu vou estar entrando com a torre na oitava, né? Por exemplo, acho que ele jogou o B5, que era a jogada natural, né? E eu capturei, né? E agora a diferença é que o peão de D6 não pode ser capturado, que sobra um matezinho lá embaixo, né? Então esse é o detalhezinho, né? Então dama D4 pareceu bom mesmo aí. B5 capturei, né? Eu tô jogando muito bem até aqui, me parece. Me parece que eu tô gostando do jeito que eu tô jogando essa partida até então. Então foi torre por E8, torre por e cavalo D7.
que o cavalo está no ar, né? E por D6 o cavalo ficou no ar, né? Sem proteção, então ele primeiro trocou e cavalo D7 e esse foi o resultado da abertura, né? As pretas têm um peão a mais, um peão que é dobrado e que é bloqueado por um cavalo que é bom para o preto, né? A melhor peça para bloquear um peão passado é o cavalo, né? Porque ele ataca casas, ele consegue pular e bloqueia o peão, ele bloqueia o peão e ainda ataca casas na frente, né? Então isso é algo positivo aí para ele, né? Então, mas eu tenho um peão a mais e tenho que ver aí como que eu vou aumentar essa vantagem, né? Então, cavalo D7, mas o fato é que, com exceção do dama C2, a minha partida eu acho que está bem razoável, assim, até o momento, assim, eu acho que tá ok os lances, né? Bom, aqui cavalo D7, como eu posso aumentar minha vantagem, né? Talvez um plano seja levar este cavalo aqui para C6, passando ele por D4, né? Talvez melhorar esse cavalo um pouco, né? E a outra ideia é trazer esse cavalo para E4 para ameaçar um pulo em F6 em algum momento, combinado com o G4, né? Talvez. São ideias, né, que eu me passo agora na cabeça. Eu capturei, porque é um lance que não sei se assim tem uma urgência tão grande. A pôr. Eu não sei no que me ajuda a abrir essa coluna agora, porque minha torre já está na coluna E, né? Então é um pouco questionável esse tirar um pouco essas flechas daqui, mas de fato é um lance um pouco é um lance questionável abrir essa coluna, porque minha torre já está na coluna aberta. Né? Tudo bem que ela não tem onde invadir ainda, né? Mas abrir, não sei no que ajuda também minha posição. É um lance que ele nunca vai capturar em A4. Nunca, que eu quero dizer, dificilmente vai capturar em A4. Porque aí ele causa 3 debilidades, né? Mas. Então acho que eu poderia ter deixado essa tensão, hein? Acho que eu não precisava ter capturado, não. E aí joguei dama E3. Eu joguei dama E3 com a ideia de passar o cavalo para D4 e jogar em C6, né? Com certeza. Né? Porque também agora, bom, com os peões trocados, o cavalo em D4 ataca B5 também, né? Mas parece uma ideia ok essa ideia do cavalo, né? Não parece assim um problema. E B4, ele jogou B4. É. E aí cavalo, né? Cavalo E4. Então, eu não estou ainda muito satisfeito com esses planos que eu joguei, não. Vamos ver o que mais que eu poderia ter feito aqui. Uma posição não tá tão fácil melhorar aqui. Né? Bom, eu não estou vendo nenhum plano concreto assim de. O dama E3 também não é nenhum crime jogar dama E3, né? Passar o cavalo para D4 e para C6, né? Esse é o plano. Aí foi B4, é o contra-jogo natural das pretas, finalmente chegou, né? Talvez um pouco tarde, mas em algum momento chegou. Eu joguei cavalo E4 também, um lance bastante típico, né? O cavalo aí já mirando alguns pontos importantes, e aí ele jogou cavalo F6.
Cavalo F6. Em geral as pretas, quanto mais peças trocarem, mais chances vão ter, né, na partida, né? Eu não sei, mas eu tô com a impressão que um G4 em algum momento, para deixar esse cavalo em G7, hein? Teria um pouquinho mais... Porque agora o cavalo veio para F6, né? Em F6 ele incomoda, porque ele ataca D5, ele já ameaçou trocar, né? Então, eu não sei. Me parece que aqui, com o cavalo D7, eu poderia, por exemplo, antes de comer em D6, jogar um G4. Que agora cavalo G7 eu capturo, né? E, por exemplo, se captura, captura. Ah, mas agora não tem as entradas em E8, que o cavalo defendeu. Então parece que ainda não é o momento de jogar assim. Então, dama D4. Talvez G4 agora, né? G4, cavalo G7, dama D4. Mas daí B5. Porque aqui esse dama E3, eu não sei. Por exemplo, no G4, cavalo F6. Né? Se jogar para G7 é o que eu quero, né? Aí eu deixo esse cavalo um pouquinho sem futuro, né? Opa, as casas que ele pode ir, as casas ofensivas, no caso, são todas casas negativas, né? Que não conseguem vir. Então, o grande detalhe aqui é G4, cavalo F6. Né? E agora, como é que eu vou progredir, né? Como eu vou progredir com este cavalo, né? Nossa, eu tô pensando em umas coisas assim, com cavalo C6, e se captura, D7 entra. Não, tem cavalo F em D7. Talvez eu possa capturar de dama mesmo. Acho que agora eu tô ameaçando um truque assim. Bispo por exemplo, né? G4, cavalo, e aí não cavalo E5. Eu não tô gostando desse cavalo E5. Por que jogar cavalo E5? Bom, cavalo E5, cavalo por, bispo. E agora cavalo D7 e talvez um cavalo E4. Isso poderia ser interessante. Ameaça cavalo F6, né? Se captura, captura e joga um bispo aqui, por exemplo, tem um dama E7. Mas honestamente eu não estou vendo assim muito claro. Não sei se esse G4 ajudaria a posição ou não, né? Uma posição aqui que não tá fácil de melhorar não pro branco. Apesar de eu ter um peão a mais, ela tá toda bonita, não tô sabendo
como continuar criando problemas, né? Eu joguei dama E3 para passar o cavalo para C6, né? Ele jogou B4, que é a jogada típica, né? Aí cavalo F6 e cavalo E4 e cavalo F6, né? E agora ele trocou, tá tentando trocar o cavalo, né? O que eu achei que era uma vitória para ele isso, porque eu tenho mais espaço. Então voltei a dama para D4. Para bater no peão de C4, querendo ou não, o B4 debilitou aí o C4, né? Então a ideia do dama D4 é simplesmente para tentar comer o peão mesmo, né? Então ele jogou cavalo por, dama por, né? E agora ele tem este problema, né? Tudo bem que a posição dele, por um lado, melhorou, porque o cavalo que estava no canto foi trocado por um cavalo que estava bem localizado, né? O cavalo de C3 foi trocado pelo lado de H5, mas por outro lado, o B4 ficou mais débil. O C, casa C4, o peão de C4 ficou um pouco mais débil, né? E eu talvez tenha um pouquinho mais de facilidade para entrar na coluna, né? Então esse é o resumo da ópera aí até então, né? Acho que a partida está sendo jogada de um jeito ok até então, né? E eu tenho um pouco a vantagem e estou vendo se isso vai dar para ganhar ou não, né? Então aqui bispo A6, ele jogou. E eu joguei, parece, cavalo D4, uma jogada lógica, né? Que é passar o cavalo para C6, né? Que é o plano que eu tinha, né? E aí ele jogou cavalo C5 e ficou batendo lá. Então, aqui eu tô com um pouco de dúvida se eu joguei bem aqui. De novo, né? Posição bastante complexa, eu acho. Que ele tá ameaçando esse cavalo C5, que por um lado pode ser um pouco incômodo. Eu honestamente, agora que esses cavalos, bom, os lances vão passando, eu vou tendo ideias, né? Eu tô achando que aqui, nessa posição, que é a posição que eu tô achando crítica aqui no momento, até o momento, né? Eu tô pensando em jogar G4 mesmo, cavalo F6 e por que não H, né? Com ideias de H5, tentando abrir um pouco mais a posição, né? H5 e G5, não sei, né? E rei G2, talvez um torre H1 um dia, né? Tentando um ataque. Claro que isso é muito arriscado e tem que calcular bem, né? Mas é uma ideia, né? Que eu tô pensando nessa ideia agora, que ao invés de esse cavalo D4, por que não H4 também, né? H4 aqui parece uma jogada razoável, tentando jogar um H5 e capturar em G6, né? Era um plano. H5, H4, come em G6, porque aí já começa a me dar temas com dama G4, sacrifícios em G6, né? E, e se ele defende isso, o peão de D talvez em alguma posição pode avançar, né? Era uma ideia. Eu acabei ficando no cavalo D4, nas ideias posicionais, tentando levar ele para C6, né? E cavalo C5 e dama F4, né? Tá tudo defendidinho, tranquilo. E agora o cavalo está indo lá para C6, né? Dama D7, ele evitou. E aqui eu joguei o cavalinho para C6 mesmo, né? Mas, enfim, de novo,
De novo, uma posição para se pensar, né? Cavalo C6 e torre 8. Ele quer trocar, né? Quer trocar as peças, né? Por exemplo, uma jogada como cavalo E5 agora não tá boa. O que ele faz contra o cavalo E5? Bispo por D6? Bispo, ou até bispo por D6. Se eu como, ele come com o da mate lá embaixo. Né? Então eu não posso jogar isso não. O problema é que as peças estão acabando e eu não estou conseguindo assim nada concreto, né? Isso é a coisa chata da história da partida aqui, né? Talvez uma jogada interessante que eu estou pensando aqui é cavalo F5, né? Cavalo F5 parece legal, tem uns pulos para H6, para E7 e, por exemplo, se ele captura eu dou cheque, né? Rei H8 eu tenho aqui, né? Se joga aqui, né? E bispo G7. No mínimo, acho que um torre 7 aqui tá ganhando, né? Tá ganhando. E se jogar. E se joga peão por, dama cheque, bispo, né? Acho que este também, né? Ou não. Peraí, um momento. Vamos calcular um pouquinho. Acho que torre 7 primeiro, né? Torre 7 tá forte. Ok, dama D8. Eu posso jogar o bispo E5. Né? F6 não dá. Dama F8 único e agora dama F5 com mate aqui, né? Com mate em H7. Com mate em H7. Tá caindo tudo aqui, aparentemente, né? Aparentemente. Bispo por D3, talvez, primeiro. Bispo por D3 primeiro. É que o problema de eu jogar esse é que ele tem aqui, né? Que é um lance que eu vi agora. Está me incomodando um pouco. Vamos pensar mais um pouco. Cavalo F5, G por, dama cheque, bispo. Né? Essa é a linha crítica do momento. Mas lembrando que bispo E5 tem F6, bispo por e está defendido. Eu acho que torre E7 tá bom, dama, né? E aqui que eu tenho que ver como é que eu jogo melhor. Que eu arremato isso aqui. Que parece que a posição tá muito boa para os brancos. Claro, dama por, né? Esse sim é muito forte. Que eu ameaço dama por F7 e ameaço dama H7. São duas ameaças terríveis, né? Porque se defende aqui, eu ganho lá, né? Isso parece que tá ganhando. Então, a princípio não dá para tirar o cavalo, não. A princípio parece que o cavalo aí é meio perigoso. E se jogar, por exemplo, torre 8, que é uma jogada natural, né? Aí como poderia ser? Cavalo cheque.
Bispo por, peão por. E agora eu peguei o bispo, né? Vice torre por. Tem dama por D5 também, mas acho que um dama F6 aí eu já tá um pouco perigoso. Dama F6, né? Dama F6. Não sei se não tá rematando essa história não. Então torre por E7 parece mais normal. E cheque, né? Rei, cheque, né? Tá meio feio isso aqui. F6. Mas aqui, no mínimo, eu posso jogar, acho que torre D1 e tentar avançar esse peão DD, né? Porque as casas pretas agora estão muito fracas, né? Estão muito fracas as casas pretas, né? Então acho que eu talvez eu ganhe assim. Cheque, rei, torre por, lá e aqui, né? Talvez isso seja o suficiente para ganhar. Porque estou atacando duas peças e se ele for dar uma de malandrão assim, defendeu, né? Aqui eu já tenho uns ganhos com cheque, rei. Eu nem quero nem comer o cavalo. Acho que aqui eu tô dando mate já. Rei. Não sei se tô dando mate, mas que a posição é boa pra mim, né? Então aqui cavalo D4, aí cavalo C5, dama F4, né? Então até aqui eu acho que eu joguei planos normais, dar a casa pro cavalo, passei as peças, né? Então dama D7, cavalo C6 parece que tá ok também, porque se torre é 8 eu posso jogar cavalo E7, né? Esse parece o lance que tá decidindo a partida, né? Porque cavalo E7, se jogar o rei para G7 tem dama D4, né? Qualquer saída de rei tem dama D4 comendo o cavalinho, né? Então, então ele é meio forçado a capturar, né? Dar o bispo, né? E sem o bispo eu tenho muitas chances de ataque aqui contra esse rock, né? Parece que cavalo E7 era o lance que me deixa assim com vantagem decisiva, assim, né? Parece que era bem, bem forte isso, né? Então eu vou colocar aqui o amigo Houdini aqui para o cômodo, vou pôr, só para ver o que ele acha da posição. Pra ver se eu não estou falando de uma bobeira muito grande, mas me parece que cavalo E7 era fundamental aí para vitória, né? Vamos ver o que ele fala aí. Torre E7 ele dá um. Torre E7, nossa, um lance bem de computador mesmo. Assim. Torre E8, dama E8, cavalo E7, bispo por E7, dama E3 também, nossa. É uma posição que eu tô bem ganho. E cavalo E7 ele dá, é o principal agora. Ele tá gostando sim. Cavalo E7, ele fala que tá ganho aqui, o computador. Então parece que eu joguei bem as partidas até esse momento. Parece que cavalo E7 aqui era boa. Mas é curioso, né? Como é que coisas que eu vi com tanta facilidade agora aqui, né? Analisando no vídeo, na partida realmente joguei esse torneio de Florianópolis, não joguei bem, né? As coisas não deram certo. Então eu joguei torre por E8, dama por E8. Aqui cavalo E7 ainda ganha, né? Porque bispo por E7 eu posso capturar e fica nas posições
iguais, né? Mas eu joguei dama e 5, né? Uma jogada, uma jogada já bastante ruim. Dama e 5 deve ser um lance bastante ruim, porque aí ele captura, né? E se eu capturo de bispo, porque se eu capturo de cavalo cai D6. E agora ele jogou B3, né? E aí bispo G7 boa, né? Porque agora ele vai bloquear com o cavalo o peão de D7 e vai ter sempre um contrajogo aqui com C3, passando um peão, né? Então aqui com certeza a minha... Ó, eu até vou pôr no computador aqui, mas eu não tenho dúvidas que dama E5... Eu vou pôr aqui, ó, mas não tenho dúvida que dama E5 vai mudar. Eu acho que dama E5 muda drasticamente aqui a minha situação na partida. Acho que eu perco completamente. O computador ainda está me dando vantagem. Mas vamos ver. Dama E5, bispo por E5. Eu acho que dama E5... Claro, dama E5 é o melhor, né? O que ele jogou. Bispo por E5. O computador ainda diz que... Já 0,80 tá um pouquinho melhor. De vantagem decisiva, eu tô melhorzinho ainda, mas já não é o mesmo, né? Fato que foi B3. Aqui engraçado, né? Porque cavalo E7, que aqui bispo B5, né? Eu lembro que eu via bastante, eu lembro que eu vi isso na partida. Só que agora eu imaginava que ele bloqueou completamente meus peões, né? E eu não vou ter como avançar eles por causa do domínio das casas brancas, né? Então, esse cavalo E7 eu via, mas não gostei de jogar ele por isso, né? Eu acabei jogando bispo B1 e bispo G7, né? Porque agora esse cheque já não é mais tão importante. E ele quer trocar peça, trazer rei F8, rei E8, né? Colocar um cavalo em D7. Parece que eu perdi a chance de ganhar no cavalo E7 mesmo, né? Olha como xadrez é assim, né? Às vezes você tem uma chance, joga uma abertura boa e se você não aproveitar, você não consegue mais ganhar, né? E, enfim, assim são as coisas, né? Eu joguei F4, que eu tô tentando unir os peões de alguma forma e abrir um caminho pro rei, né? Uma jogada, não sei se boa, mas que tem um fundamento, né? Então, cavalo D7 e aí rei, né? Estamos tentando melhorar, né? Então, F6, uma jogada bastante lógica, né? Também, bispo C3, porque agora ele quer trazer o rei, né? Rei e G4. O que ajuda esse G4? A princípio eu não sei. Talvez eu queira jogar um mais F5, dou a casa E5. Por que não rei E3, né? Rei E3, rei D4. Não sei se vou jogar rei D4 rápido, mas rei E3 parece que melhora um pouco a posição. Esse G4 já não sei. Já não sei bem qual é a ideia do G4, mas também já não lembro. Acho que aqui eu já estava entrando meio em desespero. Porque eu lembro que eu me apurei um pouco nas partidas, então é, eu tinha que fazer um lance e achei que G4 poderia ser, né? Bispo F8, agora ele está atacando o meu peão, né? E bispo B4 defende, né? Rei. O plano dele é bem simples, né? Colocar o rei em D7, o cavalo em D6, ficar atacando esse peão, né? E se der um dia, criar uma pressão com o cavalo sobre B2, né? É um plano. Acho que essa é uma posição que até mais fácil jogar de pretos agora. Então eu joguei H4. Agora o plano começa a aparecer, né? Eu quero jogar H5 e criar uma certa pressão nessa diagonal, né? Eu tinha um plano.
Isso é bom. Pelo menos eu estou criando aí alguns problemas, né? Então ele jogou cavalo B6, que eu não sei como eu vou defender, B5, né? Como eu vou defender D5? B7 não dá, porque ele... D7, ele pode capturar, né? De cavalo, defendendo o bispo, né? Então não é uma ameaça. Não é uma ameaça. Eu joguei bispo E4 defendendo e levei bispo G4, C8, né? Levei bispo G atacando o peão de C4. Então eu joguei G5. Nossa, G5. Isso é um lance perigoso, porque ele captura, né? Eu capturei DH. E agora ele pode voltar com o bispo em G7 e atacando aqui, né? E, enfim, não sei. Isso aqui tá um pouco... pode ser um problema. Não sei se aqui eu deveria ter jogado desse jeito, não. Pra mim que faltou aqui. Pra mim que nessa posição faltou eu jogar, ao invés de H4, talvez, eu poderia jogar mais simples, com rei E3, rei D4, né? Tentando jogar um cavalo A5 e comer o peão de C4 mesmo, né? Acho que um plano bem simplão, assim, bem simples, poderia me dar aí alguma certa iniciativa, né? Por exemplo, o rei, né? Bem simples o meu plano. Rei D4, cavalo A5 e tentar comer o peão, né? Se em algum momento ele jogar bispo G7, eu avanço F5, né? Enfim, ele vai jogar cavalo B6, por exemplo. Vamos ver uma linha concreta, né? Bispo, rei, rei E3, cavalo, né? Rei, e aí rei, né? E agora, por exemplo, eu poderia jogar bispo C5, né? Bom, aí tem que ver. Cavalo. Não está fácil isso. Ah, eu poderia jogar. Ah, mas eu levo o cheque. Perdendo. Mas, por exemplo, esta jogada, né? Bispo. Opa. Ou seja, rei, rei, né? O problema é que ele está me criando um contrajogo em D2. Em D2 que está um pouco incômodo. Ele está chegando aqui e isso aí está me incomodando um pouco. Mas, por exemplo, rei D7. Ah, rei D7 não dá. Tem cheque e cai lá, né? Então, rei D7 não vai dar. Isso é algo positivo para mim. Então, cavalo C8. Cavalo C8 eu jogo D7. Aqui já tô... Não, aqui ainda não. Então rei D4 e a ideia de cavalo A5. Parece que era isso aqui mesmo, hein? Parece que eu tô contente com essa. Porque se ele não pode jogar esse lance, não pode jogar esse, por causa de D7, né? Não sei bem o que ele vai jogar. Então parece que eu estou melhorando minha posição e ele piorando a dele, né? Tá, meu plano é bem simples: jogar aqui, cavalo A5, expulsar o cavalo de B6 e comer o C4, né? Porque se eu capturar C4, B3 vai cair também e eu vou ter chance de vitória, né? Então eu ainda aqui continuo com alguma chance de ganhar a partida, né? Trazendo o rei, né? Mas o fato é que eu me iludi um pouco com esse H5 aí. E isso não. E esse lance não tá me dando muita chance não, aparentemente, né? Esse H4 pode ter sido um erro. Acho que o rei E3 mesmo era mais forte, né? Daria mais chance de ganhar. Então foi cavalo B6 e aí bispo E4, né?
bispo C8 e aí G5, né? E como eu falei, agora o bispo pode entrar em jogo aqui. Meu rei está um pouco longe, acho que minha posição piorou com a troca desses peões, né? Então ele já jogou bispo F5, trocando, lance forte, que não teria na outra variante, né? Porque eu teria mais espaço e agora ele quer trocar o bispo dele, né? E D5 fica um pouco fraco, né? Eu joguei Rei 3 finalmente, capturou, capturou e bispo D6, né? Ah, aqui eu levei um golpe tático que eu nem vi isso aqui, honestamente. Que eu já tô viajando. Eu joguei Rei 3, Vispor e Bispo, né? Se eu capturo, acho que eu não defendo esse lance, né? B3. Foi uma bonita combinação dele, né? Se eu capturo, ele avança, né? E se eu não capturo, ele captura e chega, né? Foi um bonito golpe tático do Bispor e Bispor D6 do Christian, né? Claro que aqui ele igualou completamente a posição ou seja, acho que no apuro de tempo que estava a partida, eu tinha até mais chance de perder do que empatar, né? Do que ganhar totalmente sem chance agora, né? Esse foi um balde de água fria bem grande, esse bispo por D6. Eu nem sonhei com esse lance. Nem sonhei. Mas tudo fruto de um plano errado ali, né? Que ele conseguiu trocar as peças e me deu o golpe, né? Então acho que nessa posição, se eu, se eu quero alguma coisa, eu tinha que ter jogado Rei E3, né? Tinha que ter jogado Rei E3, porque depois de Bispo F5, o que eu vou jogar? Posso jogar Bispo F3 aqui também, né? E aí tem que ver as consequências, por exemplo, de um Bispo B2. Como seria isso? Bispo B2, né? Bispo G7, desculpa. Bispo G7. Não tá com cara que o branco tem a chance de ganhar isso aqui, eu acho. Por exemplo, se joga um lance assim, pode ser que tenha uma jogada assim. E agora eu tenho que ver se eu não vou perder isso aqui. E se joga pra cá, por exemplo, tem um cavalo D7. Né? Parece importante esse lance. E agora se joga aqui. Ah, mas aqui tá caindo C4, então não dá pra jogar isso. Então cavalo E5 mesmo. Né? E se joga pra cá, cai C... Bom, cai C4, mas cai D2 também, né? Essa pode ser uma jogada. Pode ser uma jogada essa. Se joga aqui, posso avançar, né? Criando um peãozinho passado. Né? Então esta aqui parece que se captura. Captura, 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 né? E provavelmente empate também. Ou bom, não sei, esse peão está muito avançado. Esse aqui também. Não sei bem o que vai dar isso. Aqui ver, por exemplo, bispo B1 tem lá, né? Tá um pouco perigoso, talvez. Talvez o preto até consiga chegar aqui. Por exemplo, quem joga agora? O branco, né? Talvez o branco consiga uma variante estranha, assim. E rei 1, né? Perder, acho que o branco não vai, não. Que agora, por exemplo, se tira o bispo, captura, captura e este, né? Ou até, esse tem bispo B2, né? Pouco perigoso, né? Mas aqui acho que este mesmo e aí tem este, né? E aí, não sei.
que aqui, né? Se troca esse final de rei, come, avança. Acho que eu ganho, né? Então ele vai pegar aqui, enfim, tábuas, né? Muito provavelmente seja empate. Mas, de fato acho que mesmo não pendurando o peão, acho que eu não conseguiria ganhar a partida. Acho que a última esperança foi o rei D3, rei D4 nesse momento, né? Acho que aqui, depois que jogou assim, o preto está muito ativo já, né? Vamos ver a avaliação do computador, só por curiosidade. Eu acho que está igual. Acho que aqui o preto já igualou, vamos ver. O branco, ele ainda está acreditando, mas... Ah, não, já igualou, já atualizou. Já está dando igual. Deu um pouquinho melhor lá, sim, que é normal por causa do peão mais, tudo mais já é difícil, né? Isso é claro, né? A gente não precisa. O importante é saber os momentos críticos da partida, identificar eles, saber o que aconteceu, né? Então, eu joguei rei 3, levei o bispo D6, né? E já fiquei meio. Aqui eu fiquei muito chateado mesmo. E aí eu joguei bispo C3, cavalo, né? Porque agora parece que eu tô jogando eu para não. Então eu joguei esse rei, né? Um lance muito estranho. Eu quero comer os peões, né? Ele capturou lá, eu capturei, capturou. E aqui, acho que no fim quem tem chance de ganhar é ele, né? Essa posição, né? Então foi H5, cavalo. E aqui eu não sei se esse H5 foi. Claro que eu não vou comer o rei, né? Aí cavalo defendeu, né? Acho que ele avançou os peões de um jeito meio. Talvez nesse final aqui, esses finais eles sempre tem o barato de que o bispo sempre pode copar o cavalo, né? Quando o bispo fica a 2 casas de distância, por exemplo, com o bispo F6, o bispo controla todos os pulos do cavalo, por exemplo, né? Para ficar mais claro. Então aqui essa jogada, o cavalo não pode vir. Nenhuma jogada ativa do cavalo ele funciona porque o bispo pode capturar em todas, né? Então talvez essa seria uma jogada interessante. Claro que eu posso jogar rei C4, por exemplo, né? E H5. Eu não sei se eu já não estou perdendo isso aqui não, porque aí cavalo D4. Comer não adianta, né? Porque aí eu capturo, tá dentro do quadrado, tá dentro do quadrado. Não adianta porque aqui os peões se defendem, né? Daquele jeitinho curioso lá, mas eles se defendem. Né? Então aqui, né? Os peões aqui eles se defendem. Então, mas bispo F6 me parece uma jogada interessante, hein? Rei C4. E aqui tem que ver H5, cavalo D4, né? H4, cavalo F3, H, né? Rei D4 e aqui eu tenho bispo E5 ganhou, né? Porque vai jogar H2, né? Não ganhou isso aqui? Rei E4H, né? Rei. Aqui ganhou, né? Agora o rei vem, vai capturar os peões e um abraço, né? Então tem que olhar com mais calma isso aqui. Então, mas veja como geralmente esses finais de peões de bispo das duas alas, o bispo é mais forte mesmo, né? Por exemplo, lances como cavalo D3, H5, cavalo, né? Esse pode ser um pouco mais forte. Aí G, né? Aí cavalo, né? Mas igual G3 e tá avançando muito, né? Tá avançando muito. Agora pode vir um bispo H4 aqui.
Realmente esse final tá com uma cara muito feia pro branco. Tá com uma cara assim que os peões vão chegar antes aqui, né? Final difícil, mas tudo por causa desse esse bispo F6 me parece bem fino assim. Ele atrapalha muito a volta do cavalo, né? Então veja como são as coisas, né? A partida que eu tava querendo ganhar, agora eu tô querendo perder, ó. Tô querendo perder mesmo. Ele dá bispo E7. Pra mim bispo F6 era bom. Então é engraçado, né? Ó, bispo F6 já deu o segundo melhor aqui. Bispo F6 pra mim é um lance muito forte, eu acho. Ah, bispo F4 com a mesma ideia, na verdade, né? Do cavalo não passar, né? Bispo F4, cavalo D4, tira algumas casas importantes, né? Ó, tá dando que ele tá ganho. Então, para vocês verem enfim, meu feeling estava certo nesse final, que eu achava que, então provavelmente essa ideia de ir com o rei para D4 e trocar os peões aqui, mas também talvez eu deveria manter esse bispo aqui com o bispo. Mas aqui eu não sei se eu não tô levando esse. Não, não tô não. Captura isso depois aqui. Talvez uma jogada assim. Mas daí tem C3, né? Realmente. Aqui parece que eu fiquei perdido. Fiquei em uma situação difícil aqui, aparentemente, né? E esse final. Bom, eu acho que o bispo não pode dar casa assim pro cavalo, isso com certeza, já tá com o peão, né? Aí H4 e aí rei, né? Aqui cavalo G4. E aqui eu dei aquela mega bloqueada, né? Que eu vou segurar em H1 esse cavalo. E aqui eu acho que tá empatado, né? Aqui bispo F4, rei, avança. O jeitinho de empatar é bem bonitinho, até vou mostrar. Então, a minha ideia é sacrificar, é levar o rei para H1 e sacrificar o cavalo no peão de G, né? Então, aí eu sacrifiquei e empatou, né? O cavalo passou, conseguiu o bloqueio necessário nas casas brancas, né? E eu consegui empatar, né? Então essas foram as análises da partida com o Christian Fire, uma partida interessante, né? Só voltando aqui os momentos críticos, né? Repassando aqui os momentos críticos aqui, vou fazer um resuminho da ópera, né? Um resumo da ópera aqui, bem rapidinho. Então aqui me parece que ele inverteu a ordem de lãs da abertura, que eu acho que eu poderia ter aproveitado com dama C2. Não aproveitei, aí acabou entrando nas variantes normais. Ele jogou esse A6 que tem que ser ruim. Aí a abertura acabei ficando muito bem, joguei bem essa parte da partida, eu acho. Conseguindo explorar, né? Ganhei um peão, fiquei com as peças bem colocadas, né? Melhorei aqui com o cavalo D4. E aqui eu tive o primeiro momento decisivo, que era com o cavalo E7 cheque ganhando, né? Não vi cavalo E7, de novo aqui, cavalo E7 ganhando, né? Joguei dama E5, troquei e aqui eu já dei contra-jogo para ele. Aí já dei chance de defender, né? Trocar as damas aqui não foi certo, né? Dei boas chances dele se defender. Mesmo assim, acho que aqui nessa posição o H4 interrogou. A ideia era jogar rei E3, rei D4, cavalo A5 e eu tenho chances de ganhar. Não significa que eu vou ganhar, mas eu tinha chances, né? Depois do jeito que eu joguei, acabei levando um golpe, pendurando um peão que eu não vi. E aqui eu cheguei a ficar perdido nesse final, né? Acho que bispo F6 aqui ou bispo F4 eu devo ter sérios problemas, né? Felizmente ele não viu. Ele jogou
um pouco precipitado e eu consegui empatar ainda, né? Então é uma partida interessante, mostra alguns defeitos do meu jogo aí, né? Coisas que eu tenho que melhorar. E é isso, pessoal. Acho que essa análise foi muito produtiva e espero que para vocês também tenham sido. E vamos conversando aí. Até a próxima. Tchau, tchau.